no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo de número 42. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, a trazermos uma palavra que venha do teu coração para o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a podermos, pela ação do teu Santo Espírito, ter em nós a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E que essa fé traga à existência o que é a promessa em tua palavra para cada um de nós. Mas que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos. Amém e amém. O livro de Jó é um livro que nos ensina muitas coisas, princípios extremamente importantes. É um livro que nos faz refletir sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a soberania de Deus, onde um homem fiel como Jó sofre uma provação, uma dura, uma terrível provação, e que eu diria até mesmo provações. Jó se sai vitorioso porque Deus é com ele. Isso é a primeira coisa que nós temos que ter bem claro em nossa vida, como disse o apóstolo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? O livro de Jó termina de uma forma que nos traz uma grande palavra de fé e de esperança. Há pessoas que dizem que o livro de Jó é apenas uma história, ou mesmo um mito. Eu creio de todo o meu coração que Jó é e foi uma pessoa real, e que a narrativa do que lhe sucedeu, que está no livro de Jó, é uma narrativa verídica, que Deus assim permitiu que chegasse até nós, para que nós também, nos períodos de dificuldade, nos períodos de adversidades, pudéssemos ter a consolação através deste livro. Pudéssemos dizer: ele venceu e eu também vencerei. Ele passou por tudo isto e Deus estava com ele, e eu também passarei, porque Deus está comigo, e eu triunfarei sobre todas essas circunstâncias. Não importando quão duras, quão difíceis, quão incompreensíveis possam ser estas circunstâncias que chegam à nossa vida, cremos na soberania de Deus, cremos na intervenção divina, cremos no agir sobrenatural do Senhor a nosso favor, mesmo que andemos, como disse Davi, pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo.
tu estás comigo. O que Jó buscava e o que lhe foi o suficiente era a presença de Deus. Buscava a Deus e buscava de Deus. E não colocava o seu coração em bens, ou mesmo em algo maravilhoso e bom como é a família. Jó recebeu a revelação de Deus, e isso lhe foi suficiente. Em momento nenhum você encontra Jó pedindo para que fosse ele mesmo curado, ou liberto dos seus dissabores, de sua provação, que fosse lhe restaurada a sua fortuna, ou a sua família. Jó nada disto pediu, porque ele mesmo disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele tem esta revelação de Deus, isto lhe foi o suficiente. Mas como eu disse, eu quero trazer nessa manhã de domingo uma palavra de fé e de esperança. Uma palavra que eu espero que traga a nós a concretização desta mesma palavra, na mesma intensidade do que aconteceu na vida de Jó. E é justamente o que nós encontramos aqui no versículo de número 10. Uma mudança radical na vida do servo do Senhor chamado Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Por que o dobro? Porque a Bíblia diz: por cada humilhação recebereis dobrada honra. Hoje, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui não apenas para recebermos uma honra, mas para recebermos uma dobrada honra. Assim como Eliseu pediu a Elias, dizendo: dá-me dobrado espírito. Deus tem o dobro para nós. Deus tem o dobro de unção, Deus tem o dobro de honra para nós. Aqueles que me honram serão honrados. Jó honrou ao Senhor. E hoje a igreja fala muito sobre honra e princípios de honra. E nós mesmos aqui, durante o ofertório, lemos o texto de honrarmos ao Senhor com as primícias de nossa renda. Nós devemos honrar ao Senhor. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Isso não é uma lei, isso não é um mandamento, é um princípio que nos é ordenado, sim, mas é um princípio que eu e você devemos tomar a decisão de viver ou de não viver. E este homem de Deus, este servo do Todo-Poderoso, Jó, honrou ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, fiel em todo o tempo, não apenas nos momentos de bonança, mas nos momentos de tormenta. Ele seguiu fiel ao Senhor, ele guardou a sua integridade, com paciência suportou toda a sua provação, e no final de sua provação,
ele ora. Deus mudou a sorte deste homem quando ele orava. Se você quer que a tua sorte mude, você também terá que orar. Porque foi enquanto ele orava que a sorte dele foi mudada. Mas perceba bem, não foi enquanto ele orava pedindo por si, foi enquanto ele orava pedindo pelos seus amigos. Deus muda a sorte, Deus muda radicalmente a sorte de indivíduos, como mudou a sorte de Jó. Mas Deus também muda a sorte de um povo. Deus muda a sorte de um grupo. Deus muda a sorte de uma nação. A Bíblia nos diz, quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. É o que nós precisamos viver. Fala-se tanto, há tanta preocupação, há advertências. Homens e mulheres de Deus estão chamando a nossa atenção para que oremos, para que clamemos. Há advertências reais sobre o que está acontecendo neste mundo, que nós não podemos esquecer, que este mundo jaz no maligno. E não podemos nos esquecer que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E quando estamos no mundo, a oração que Jesus fez a nosso favor foi: não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Ele nos livrará do mal. O mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo, porém estamos no mundo. Ele não nos tirará do mundo, mas nos livrará do mal. Ele nos livrará do mal. Mas nós podemos transformar a realidade de nossa vida, a realidade de nossas famílias, a realidade de nossa cidade, a realidade de nossa nação, quando oramos. Quando oramos. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, se converter e orar, eu ouvirei a sua oração. E o que diz a palavra: eu sararei a sua terra. Deus pode e Deus mudará a sorte da nossa nação. Eu creio nisto. E quando o Senhor mudar a sorte da nossa nação, nós ficaremos como quem sonha. Nós ficaremos como quem sonha. O nosso coração se encherá de uma alegria inacreditável. Por quê? Porque Deus mudará a sorte da nossa nação. E Ele mudará a sorte de nossa vida. A minha vida, a tua vida. Nós teremos uma mudança de quê? De vida. De vida. Quando se fala sorte, entenda, não um elemento aleatório, como sorte e azar, imprevisível, e que quando se sucede bem, a pessoa diz: bem, boa sorte, é uma boa sorte. Quando sucede mal, é uma má sorte, e essa má sorte é azar. Não, não é esse tipo de sorte, é a sorte que pode ser bem traduzida como vida. Deus mudou a vida. A vida
de Jó. Deus mudou a vida de Israel. Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a vida da nossa igreja. Deus vai mudar a vida da nossa nação. Deus mudará a vida da nossa família. Deus mudará a realidade. Deus mudará radicalmente a realidade de todos nós através da intervenção divina. Deus interveio na vida de Jó. Deus veio fazer a diferença na vida de Jó. Radicalmente, a sua vida mudou de um dia para o outro, porque Deus mudou a sorte de Jó. E quantos de nós não queremos que Deus mude a nossa sorte? Quantos de nós não queremos que Deus dê uma guinada, deixe-me usar essa expressão, uma guinada na nossa vida? Que se cesse a provação, a privação, e que se inicie a bênção do Senhor na nossa vida. Tudo isso sucedeu quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Deixe-me dar um conselho. Comece você também a orar por outros. Não se preocupe em orar por si. Isso não quer dizer que não possamos apresentar a Deus as nossas necessidades. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades. A Bíblia também diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus as suas necessidades. Devemos apresentar e seremos supridos em nossas necessidades. A Bíblia nos fala sobre o pedir, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe é aberta a porta. Mas se você quer mudar a sorte, quer mudar o destino, quer mudar a realidade, quer mudar a sua vida, comece a orar por outras vidas. Quando eu oro por outras vidas, eu mudo a minha vida. Quando eu oro como igreja por outras igrejas, eu mudo a minha igreja. Quando eu oro como nação por outras nações, eu mudo a minha nação. Eu preciso aprender quão abençoadora pode ser a oração de intercessão. A oração de intercessão abençoa não só aqueles pelos quais nós intercedemos, mas a primeira pessoa a ser abundantemente abençoada pela oração de intercessão é o intercessor. É ele o mais abençoado. Quando eu estou orando por outros, eu estou trazendo sobre a minha vida a oportunidade de que Deus mude a minha sorte, que Deus restaure a minha sorte, que Deus restaure a minha vida, que Deus me livre do meu cativeiro. Quando o Senhor restaurou a sorte de Jó, o Senhor libertou Jó de seu cativeiro.
Quando o Senhor restaurou a sorte do povo de Israel, o Senhor libertou, tirou o povo de Israel do seu cativeiro. Quando nós estamos num cativeiro, um cativeiro que pode vir através da enfermidade, um cativeiro que pode vir através da falência, um cativeiro que pode vir através da tragédia, das perdas. Aqui estamos falando de perdas, de grandes, de monumentais perdas, que nos deixam aprisionados, perdas que nos deixam dentro de um cativeiro. O Senhor nos tira do cativeiro. Ele mudou a sorte de Jó. Ele mudou a sorte de Israel. E Ele também mudará a minha sorte, a tua sorte, e mudará a sorte da nossa nação. Por quê? Porque Ele mudou e Ele continua mudando a sorte. Como a Bíblia diz, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Ele ainda opera. Ele mudou a sorte, Ele tirou do cativeiro. Ele nos libertou. E essa frase, mudou a sorte, ela expressa, como eu disse, fé e esperança na intervenção divina, em que Deus pode e quer mudar a nossa vida. A palavra do Senhor nos fala em vários textos das Sagradas Escrituras sobre as bênçãos do Senhor. O Dr. Russell Shedd disse uma vez: nós sabemos a resposta, a solução para os problemas. Elas estão na Bíblia. Mas não é suficiente saber, é necessário viver. Nós precisamos viver. E quando nós vivemos, como diz a palavra em Deuteronômio, diz que estas bênçãos nos seguirão, estas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão, e seremos abençoados no entrar e no sair, seremos abençoados no campo e na cidade, seremos abençoados, o Senhor nos abençoará com toda sorte de bênçãos, com toda sorte de bênçãos, quer materiais, quer espirituais. Sabe, a palavra bênção, porque é isso que eu entendo que muda a sorte, que nos faz ter uma melhor sorte, que muda a nossa vida, que nos faz ter uma melhor vida. A palavra bênção, ba'ará, em hebraico, ela significa um favorecimento, o abençoar, o exaltar, o felicitar e mesmo saudar. Ela está ligada a coisas materiais, a uma concessão material. Quando Deus te abençoa, Ele te abençoa, deixe-me usar essa terminologia, concretamente. Concretamente. E é por isso que quando nós abençoamos, e a ideia de ser grato, de ter gratidão, no Velho Testamento não é uma ideia simplesmente de ter um sentimento por uma pessoa, mas de estar comprometido com aquela pessoa e de
dar algo àquela pessoa, algo concreto, de fazer algo concreto. Essa é uma ideia que, inclusive, está ligada, não exclusivamente, mas também está ligada ao ato de ofertar. Ofertamos por gratidão. Abençoamos com a oferta. Abençoamos vida. A ideia é que, quando eu abençoo alguém concretamente, e não apenas com desejos. Eu realizo. Deus não deseja tão somente. Deus concretiza a bênção na minha vida e na tua vida. Isto é algo concreto, isto é algo material. A bênção do Senhor é visível, ela é real. Isso não é apenas algo que eu me sinto abençoado. Amém? Aleluia, isso é ótimo, mas todos veem em mim que eu sou abençoado. E os que passarem nos verão, e verão que o Senhor nos abençoou. A bênção do Senhor tem que estar visível na tua vida, tem que estar visível na tua saúde, tem que estar visível na tua família, tem que estar visível na tua economia, no teu dinheiro, nos teus bens. Pastor, você está querendo trazer uma palavra sobre prosperidade? Não só prosperidade. O que eu estou dizendo é que a bênção do Senhor é real, ela não é imaginária. A bênção do Senhor é concreta. Quando Deus abençoa o meu corpo fica são. Quando Deus abençoa a minha mente fica liberta. Quando Deus abençoa a minha vida, a minha economia, eu prospero. As dívidas se vão. Ao sobejar, e tudo isto é pela bênção do Senhor. Mas para que nós alcancemos isso, nós precisamos aprender a ser, todos nós, verdadeiros intercessores. Verdadeiros intercessores. Eu quero que a minha nação seja abençoada. Eu sei, muitos estão preocupados com a nossa nação. Há muito movimento dentro da igreja brasileira, de pessoas, de manifestações. Oramos para que Deus conduza as lideranças evangélicas de uma maneira correta e que os nossos líderes, digo nossos porque eu me considero evangélico e de fato são as pessoas que estão aí afetando e influenciando, e não estou julgando pessoa alguma, estou dizendo, eu oro a Deus para que Deus os conduza e os conduza com sabedoria, para que eles nos conduzam e nos conduzam com sabedoria também. Sabedoria não terrena, não animal, muito menos demoníaca, mas aquela sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Senhor, que o Senhor nos ajude em tudo isto. Mas eu creio, não desprezo os esforços que estão sendo feitos, mas eu creio numa bênção radical, sobrenatural do Senhor, que pode transformar toda e qualquer realidade, a começar pela minha e pela tua vida. Eu não sairei deste lugar, nesse domingo de manhã, sem esta bênção radical, que muda a nossa vida, que muda a nossa sorte, que nos dá uma melhor sorte, que nos dá uma boa sorte, uma melhor vida. Eu creio numa bênção concreta.
essa palavra Bará é de uma bênção material. Coisas materiais, coisas concretas. Mas no grego, a palavra sorte é a palavra eulogia, da onde vem na nossa língua a palavra elogiar. Elogiar é falar bem. Literalmente é também ser bem-aventurado. Quem é aquele que Deus muda a sorte? Quem Deus muda a sorte é um bem-aventurado. É onde a boa ventura, a boa graça, a bênção de Deus chega àquele indivíduo, àquela pessoa. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os perseguidos. Essa é uma ideia mais, como eu poderia chamar, uma ideia mais espiritual. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, quer materiais, quer espirituais. Eu quero ser abençoado espiritualmente. Eu quero ser abençoado. Quero ser abençoado a tal ponto que o Senhor possa me usar como não só um abençoador, mas como a própria bênção. Disse o Senhor a Abraão: sê tu uma bênção. E meu irmão, minha irmã, nós temos que nos tornar uma bênção que seja uma bênção concreta, uma bênção que seja uma bênção espiritual, mas que não deixe de ser uma bênção concreta, uma bênção que exalta, uma bênção que faz as vidas serem transformadas, mudadas radicalmente, totalmente. Sabe, Deus acrescenta à nossa vida não só bens materiais, Deus acrescenta na nossa vida bens espirituais. Há tesouros materiais, mas há tesouros espirituais. E que a Bíblia diz que nós deveríamos não acumular para nós outros, ouro e prata, mas sim tesouros celestiais. É o que nós devemos juntar para nós, tesouros celestiais. E nós necessitamos desta bênção, que é uma bênção de uma mudança profunda, de uma mudança radical, de uma mudança, e eu direi, o sentido aqui é de uma mudança imediata. Você sairá daqui nessa manhã com uma mudança imediata, uma mudança concreta, não um desejo, não uma aspiração, mas uma realidade. Deus mudou a sorte, Deus mudou a realidade, Deus mudou a vida de Jó quando este orava. Quando este orava, orava pelos seus amigos. A verdade é que nós pouco, e às vezes, infelizmente, quase nada oramos por outros. E muito, e quase sempre, oramos por nós. Essa oração, movida por um amor incondicional, um amor que não pode ser, por ser amor, egoísta.
esse tipo de oração toca, move Deus de uma maneira tremenda, de uma maneira extraordinária, onde a graça de Deus nos alcança. Na realidade, na nossa vida, se cremos na soberania de Deus, não existe sorte e não existe azar. Na nossa vida, o que existe é Deus. É Deus que existe na nossa vida. É Deus que faz a diferença na nossa vida. Podemos estar vivendo momentos difíceis, momentos perturbadores, mas há uma palavra de esperança. Deus mudou a sorte. Deus mudou a sorte de Jó. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele muda a minha sorte, Ele muda a tua sorte. Ele dá uma guinada na nossa vida. Ele opera na nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Ele faz, como a Bíblia diz, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem pelo amanhecer. Abençoe-me, Deus. Foi o que Jabes pediu. Abençoe-me, Deus. Mas abençoe-me de fato. Abençoe-me verdadeiramente. Alarga as minhas fronteiras. E a Bíblia diz que Deus atendeu aquela petição, atendeu aquela oração. Abençoe-nos, Deus, hoje aqui. E abençoe-nos verdadeiramente. A tua bênção não é uma aspiração, a tua bênção não é um desejo, a tua bênção é uma realidade, a tua bênção é concreta, a tua bênção se faz real nas nossas vidas. Mudou o Senhor a realidade de Jó, mudou o Senhor a vida de Jó, e mudará o Senhor a minha realidade, a tua realidade. Mudará a realidade da nossa saúde, mudará a realidade da nossa família, mudará a realidade da nossa economia, porque Deus mudou a realidade de Jó, mudará a minha e a tua também. Jó era uma pessoa, Jó viveu essa dureza toda, mas Jó viveu toda esta bênção. O livro de Jó é um livro que fala muito sobre a provação, a adversidade que Jó vivenciou. Mas fala muito mais, com muito menos palavras, sobre a abundância e a prosperidade que Deus lhe deu. Porque, saiba, segundo os estudiosos, esse espaço da provação de Jó deve ter sido aproximadamente de cerca de 1 ano. Ele teve toda uma existência antes, de bênção, e teve toda uma existência depois, que viu os filhos dos filhos de seus filhos. Uma longevidade, uma bênção extraordinária, que Deus lhe deu, porque mudou a sua sorte. Mudou para quê? Para melhor. Hoje, o Senhor está trazendo uma mudança para melhor na minha vida e na tua vida. É momento de nos apropriarmos disto. É momento de começarmos a orar aqui, para que Deus mude a nossa sorte. Sabe, eu praticamente
não consegui dormir quando o Senhor me dava essa palavra. Eu disse: Senhor, isso é algo tão tremendo. Essa é uma palavra de tanta esperança. É uma guinada na vida. É tirarmos do poço. É tirar-nos, Senhor, do vale. É tirar-nos, Senhor, da queda do abismo. É o Senhor vir e agir a nosso favor e nos dar esta segurança. Não os peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Eu creio de todo o meu coração que hoje aqui, e não estou querendo mistificar isto, eu estou falando porque eu sinto em fé na minha vida, e eu quero que você tome posse disto na tua vida, que o Senhor está aqui para transformar a nossa realidade, a realidade da nossa vida, a realidade do nosso corpo, a realidade da nossa saúde, nos curando. Nós não sabemos ao certo que enfermidade, uma enfermidade terrível que veio sobre o servo de Deus, Jó. Mas nós sabemos o seguinte: Deus o curou, e aquela enfermidade que veio para matá-lo, não pôde matá-lo, porque a bênção de Deus matou a enfermidade mortal. E Deus vai matar a enfermidade mortal na tua vida, na minha vida. Nós sabemos que esse homem que era tão próspero, que era tão rico, que tinha tanta abundância, lhe foi roubado tudo. Ficou na miséria. Quantas vidas na falência, quantas vidas no endividamento, quantas vidas no vermelho, quantas vidas com dívidas. Eu quero declarar que a bênção de Deus vai transformar uma realidade de dívidas numa realidade de dividendos em nossas vidas. Pagaremos no nome de Jesus Cristo até a última dívida. Porque a Bíblia diz que nada devemos dever a ninguém, exceto o amor. Só nisso. Segure esta bênção na tua vida esta manhã. Bênção de cura, bênção econômica e bênção familiar. Quantas famílias destruídas, quantos filhos mortos, quanta família morta, porque não há mais relacionamento, afeição. Nos foi tirado brutalmente toda a afeição. Quanta angústia familiar, quanta perturbação familiar. Deus vai intervir nesta manhã. Vai mudar a minha e a tua realidade familiar. Agindo na família, agindo nos negócios, agindo no corpo. Ele mudará a sorte. Quando Deus muda a minha sorte, muda a sorte do meu corpo. Quando Deus muda a minha sorte, muda a sorte da minha família. Quando Deus muda a minha sorte, muda a sorte da minha economia. Muda a realidade, transforma numa boa sorte, transforma numa boa vida. É momento de recebermos isso da parte do Senhor, pelo sobrenatural.
sobrenatural de Deus, que Deus opere em nosso meio. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por cada um de nós aqui nessa manhã. Eu quero orar pela nossa nação. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir, Senhor, por cada vida que hoje ouviu essa oração, do Deus que muda a nossa sorte. Deus que muda a nossa vida, que muda a realidade da nossa vida, que nos tira desse cárcere, deste aprisionamento físico, emocional e espiritual, cuja bênção do Senhor é uma bênção concreta, é uma bênção real, é uma bênção que se torna visível, é visível em nossa família, é visível em nosso corpo, aleluia, é visível na nossa economia. Senhor, é momento de mudar, é momento de mudar. É momento de mudar a sorte da nossa cidade, do nosso estado, do Rio de Janeiro. Senhor, nós não dependemos dos governantes, nós dependemos do governante dos céus e da terra. É momento de mudar a sorte da nossa nação. É momento de mudar a sorte, Senhor, da educação dessa nação. É momento de mudar a sorte da política dessa nação. Os homens podem fazer planos, os homens podem ter estratégias, os homens podem fazer o que os homens fazem. E quantas vezes não há perversidade nos planos humanos, maldades, mas, ó Deus, a resposta certa vem do Senhor. O homem pode planejar, mas é Deus, a sua vontade será feita. E a sua vontade é boa, a sua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. Este reino de Deus há de se manifestar na nossa nação brasileira. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Traz essa realidade, Senhor, com uma bênção, uma ação sobrenatural, a intervenção imediata do Senhor em nossas vidas, em nossos corpos. Eu convido você a ficar de pé nessa manhã, e aqueles que nos estão escutando pela live, se quiserem ficar de pé, fiquem também, se não, ponham a mão no seu coração. E agora você mesmo, meu irmão, coloque a mão